Fala, galerinha esperta! E aí, tudo bem com vocês? Tudo suave na nave, tudo tranquilão, só na manha do jabuti. Olha só, Carlinhos, o jabuti já é na manha. Imagine a manha do jabuti. E se for do tambaqui? O tambaqui, ele é na manha? Eu sei que ele é cabeça fria, né? Se você for com cabeça fria, aí você Não, mas tem que estar com a cabeça fria, né? Um tambaqui, uma jatuarana. Exatamente. Então é isso, galera. Olha só, hoje a nossa teleaula, Carlinhos, nós vamos falar sobre hidrovias. E essas hidrovias que nós temos em Rondônia, elas são muito importantes no contexto regional, é isso? No contexto local, ali para a região de Guaporé, Mamoré, mas nós temos ali a hidrovia do Madeira, que tem já uma importância praticamente internacional, porque sai dali, é isso, exportação de Rondônia para o mundo. Vale destacar que quando a gente está falando de hidrovias, nós estamos falando de rios, né? Isso. Como nós tivemos uma aula especial sobre bacias hidrográficas, Isso. nós estaremos agora comentando esse aspecto, não de bacias hidrográficas, mas o aspecto, vamos dizer assim, econômico, a viabilidade de uma hidrovia para a economia do Estado, já que a nossa região, a região amazônica, é uma região que boa parte dela, os acessos é via rios. E vale salientar que o Estado de Rondônia, nós temos um modal, né, modal rodoviário pela BR-364 e outras BRs, mas também nós temos um modal de transporte chamado hidroviário, que é importante para a economia de todo o estado, não somente do estado de Rondônia, mas também para a região do Mato Grosso e para a região do Acre. E diga-se de passagem, Carlinhos, nós estamos falando de coisas que um certo público da mediação tecnológica, alunos que vivem às margens dos rios, percebem isso todos os dias. Exatamente. Muitos deles veem barcaças passando cheio, lotado de soja, ou chegando. Ou de outros produtos, porque é interessante porque vamos ter a soja como um carro-chefe, mas você vai ter aí a produção do feijão, a produção do milho, a produção da banana, da mandioca, que também tomate. Essas produções vão e vêm via embarcações. Exatamente. Né? Muitos saem daqui e vão para outras cidades, outro estado, como Manaus, né? Exatamente. Beleza? Então já começou a nossa aula. Já começou. Vamos lá, meu diretor? Aula 19.1 de Geografia de Rondônia. Olha só que nós vamos trabalhar hidrovias rondonienses, certo? Aqui, onde nós temos os principais rios navegáveis. Opa, vamos voltar aqui no nosso famoso rabiscão, né, Jorginho? É isso aí. O negócio não quer ir, ó. Vamos lá. É água, né? Então é azul, né? Vamos de azul, né? Principais rios navegáveis, a hidrovia do Madeira, Amazonas e a hidrovia do Guaporé, Mamoré. Lembrando que sobre rios navegáveis, nós salientamos, né, e reforçamos, porque rios navegáveis, nós falamos lá em bacias hidrográficas, né? Nós temos aí as 7 grandes bacias do nosso estado de Rondônia. Boa parte delas são de rios navegáveis, mas vamos destacar 3 grandes, os 3 maiores do nosso estado, o estado de Rondônia, que é a bacia hidrográfica do Rio Madeira, a bacia hidrográfica do Rio Guaporé e a bacia hidrográfica do Rio Mamoré. 3 grandes rios que têm uma importância econômica para o nosso estado, pela sua navegabilidade. O que seria navegabilidade? Rios que boa parte do seu percurso são utilizados, seja para o transporte de pessoas, transporte de mercadorias, equipamentos, alimentos, várias situações. Então, quando nós falamos de bacias, rios navegáveis, nós estamos falando que há essa viabilidade de se utilizar boa parte do leito desses rios, desses 3 grandes, não que os outros não tenham cursos de serem navegáveis, mas nós estamos falando dos 3 maiores. Então, esses 3 são importantes por causa dessas situações que nós exemplificamos agora. Agora, vale salientar que não é somente Rondônia que utiliza esses rios, nós temos também, esses 3 são fronteiriços com o território boliviano. Então, nós temos nossos vizinhos bolivianos que utilizam
boa parte do leito desses rios também para a navegabilidade. É interessante que você falou os rios maiores, né, os mais importantes, e isso é uma situação interessante porque, dependendo da realidade do aluno, ele não conhece um rio grande como esse, né? Exatamente. E aí, pode falar, pode concluir. Essa questão que você acabou de citar, nós falamos, por exemplo, nós temos os alunos que moram no sul do estado de Rondônia. Então, ali temos a bacia do rio Guaporé, que é um rio navegável, e tem uma atividade econômica bastante interessante, a parte do ecoturismo, né, da pesca artesanal, né, da pesca esportiva. Mas também nós temos alunos que moram na região do Mamoré, do rio Mamoré, ali, Guajará-Mirim, essa região. E também temos os alunos da região do Baixo Madeira, que também é outra realidade. Então você tem essas situações, o aluno que mora lá no Guaporé, às vezes não conhece o que se desenvolve na bacia do Rio Madeira. Nem o aluno que está na bacia do Rio Madeira, do Baixo Madeira, conhece a atividade que desenvolve lá no Mamoré, né? Então, tem essas peculiaridades interessantes. Eu lembrei disso, sabe por quê? Porque tem uma amiga minha, né, uma professora de geografia, e ela foi dar aula no interior, né, de Porto Velho, não me lembro agora a cidade. Eu só lembro que aí os alunos já gostaram dela e falaram, professora, a professora tem que conhecer o Rio, tem que conhecer o Rio. Ah, então bora lá, vamos conhecer o Rio. Aí foram conhecer o Rio. Aí quando ela, olha, o Rio está muito longe? Não, professora, é aqui não, isso aqui é um garapé. Chegaram num córrego, como fala o pessoal do interior, um corguinho. Aí, para eles é um rio. Sim. No entanto, é importante para eles, né, que é onde estão banho e tal, mas quando a gente fala rios navegáveis e rios com essa importância econômica, são os rios que têm o acesso a embarcações de médio para alto calado. Não é isso? Professor, o que é calado, professor? Quem não fala? Também. Mas o calado de uma embarcação é aquela parte que fica no fundo, ok? Do barco, da barcaça, da balsa, tá? Então, ele comporta uma certa altura desse calado. Então, são embarcações grandes e de médio porte, não é isso? Perfeito. Beleza? Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Então, nós temos aí esses grandes rios, né, navegáveis, e as nossas hidrovias, né, as hidrovias rondonienses, são importantes recursos hídricos para diferentes funções, como elemento e componente físico da natureza. Isso, né? acabamos de falar, né? Que acabamos de falar. Tomar banho, para beber, para consumo. Gerar energia. Gerar energia. Então, isso é uma questão de aspecto distinto, né? A sua função. Outra função dessas hidrovias ou bacias, desses rios, desses rios, ambiente para a vida, né? A gente começou a nossa aula falando de um peixe, ou dos peixes, né, Jorginho? Eu até falei, né, rapaz, você deve ser cabeça fria igual o peixe, né? Exatamente. Seja cabeça fria. Porque a variedade de espécies de peixes dos rios amazônicos colaboram muito para a economia da localidade, da comunidade. Isso, que é o próximo tópico, né? Colabora muito para a questão da alimentação da população, para o equilíbrio ambiental, porque você tem, por exemplo, em determinadas áreas, eu vou citar o exemplo ali da região do Vale do Cunhã, que a gente tem alguns alunos ali do Baixo Madeira que estão nessa região. Essa região do Vale do Cunhã, ela teve um desequilíbrio ambiental por causa do aumento da população de jacarés. Consequentemente, o jacaré ele vai comer as espécies de peixes predominantes daquela região. E durante muitos anos, a grande comunidade de jacarés ou a população de jacarés aumentou de tal forma que algumas espécies de peixes começaram a desaparecer, porque houve um desequilíbrio ambiental por causa dessa população de jacarés que aumentou de forma considerável nessa região do Vale do Cunhã. Então isso também colabora para o ambiente aquático, porque algumas espécies de peixes também se desenvolvem. Nós temos peixes que comem frutos, sementes, mas também nós temos peixes carnívoros, né? Então, isso também, tudo é um equilíbrio no meio ambiente. E já que você tocou nesse assunto, né, que é o ambiente, é a biota, né? Essa biota desse ambiente aquático, que é o rio, ele tem que ser preservado, Carlinhos. Então,
o aluno tem que entender que quando se usa agrotóxico, não é isso? A enxurrada, a chuva leva para dentro desse rio, não é isso? E aí vai se tornar um pouco complexo para gerar a economia do local, porque o peixe vai estar contaminado, né? Ontem, na aula passada, eu comentei com ele sobre a questão do garimpo do ouro do Rio Madeira, que na época do auge desse garimpo, utilizou-se um mineral, um produto químico chamado de mercúrio. Metal, né? É um metal. Um metal líquido. Exatamente. E que muito metal do mercúrio foi jogado na bacia, no leito do Rio Madeira, causando a contaminação, tanto de espécies de peixes quanto da água do Rio Madeira, nesse período da mineração do ouro do Rio Madeira. E ele, por ser um metal, é um metal pesado, no entanto, ele é líquido e quando ele entra no corpo, o corpo não consegue expelir. E aí ele não consegue expelir do peixe. E a gente come o peixe e aí isso vai para dentro do nosso corpo e o corpo não consegue expelir esse metal. Então, e aí vai gerando problemas em vários órgãos e isso vai comprometer a saúde da população. Então, a gente está fazendo aqui uma abordagem também, né, questão do desenvolvimento sustentável, da preservação do meio ambiente, tá bom? E olha só que linda imagem, né? Tu gosta de melancia, Carlinhos? Gosto. Melancia é muito bom, né? Exatamente. Tu já comeu doce da casca da melancia? Ainda não. Faz. Pronto, já fica a dica. Tu sabe que a melancia, ela tem algumas colorações, né? Ela tem amarela. A amarela, tem a vermelha, né? E olha só que interessante. Nós trouxemos essa imagem para vocês observarem, galera, que essa atividade econômica é feita à margem do rio. Essa atividade econômica que nós temos aí, produção de melancia, vem, pelo menos aqui para a cidade de Porto Velho, vem do Baixo Madeira. Não somente as plantações de melancia, mas você vai ter também as plantações de mandioca, produção de farinha, né? Você vai ter, eles vão produzir também o arroz, feijão, à margem do rio, milho, utilizando a margem do rio. Por que utiliza-se a margem do rio? Porque o rio, nesse período que nós estamos, que é o período do inverno amazônico, ele enche. E quando ele enche, ele traz muitos nutrientes e deixa espalhados na sua margem. E aí, quando o rio seca, as comunidades ribeirinhas, os nossos alunos aí do Baixo Madeira ou do Guaporé... Sabem melhor do que a gente, né? Sabem melhor do que eu... Sabe muito mais... Vivenciam, né? Vivenciam isso na realidade. Utiliza essas margens ricas em nutrientes para produzir, né, a sua, vamos dizer assim, a sua cultura, né? E isso é importante para a economia da comunidade. Beleza, olha só que tão imagem bonita, né? E isso gera dinheiro no bolso, né? Exatamente. Desses ribeirinhos, desses agricultores. Você gosta de farinha d'água? Farinha d'água? Gosto. De macaxeira. De macaxeira, né? De macaxeira, porque tem a feita de mandioca. Sim. Que é chamada macaxeira braba, né? Você toma açaí com o quê? Com farinha ou com farinha de tapioca? Tanto faz, para mim, tanto faz. Sendo açaí. Olha aí, ó. Muito bom. E nós temos a produção do açaí também nessa questão. Muitas comunidades, pelo menos aqui em Porto Velho, né? Boa parte da produção do açaí vem via hidrovia do Rio Madeira. E eles colocam em sacas de 60 quilos. Exatamente. Vem parar aqui em Porto Velho. E um açaí geladinho, hein, Jorginho? Maravilha, né? Maravilha. Então, vamos lá na tela, meu diretor. Um abraço aí pro nosso diretor Lobinho. E o Batata. O Batatinha. Cadê o Batatinha? Olha ali o Batatinha, coisa linda. Então, olha lá, ó. Então, é o rio que vai também ser uma espécie vai movimentar o dinheiro para essas pessoas, vai dar gerar renda, né? Gerar renda. Então, olha, tem que preservar esse meio ambiente, porque... Olha aí, Carlinhos. A gente tem que aprender a fazer isso, ó. Jogar tarrafa. Uma vez eu fui jogar tarrafa, rapaz. Você jogou junto. Parece que o Homem-Aranha jogou a teia em cima de mim, ó. Foi junto com a tarrafa. Caí dentro do rio, tiveram que me buscar. Pescaram o Jorginho. Pronto, ainda falaram, olha, pegamos uma sereia. Pois é, brincadeira à parte, galera. Então é isso, olha. As hidrovias, elas ainda têm que manter a profundidade dela.
Exatamente. Porque quando rios são comprometidos com a garimpagem que você acabou de falar, também compromete o leito do rio. Exatamente. Prejudica a navegabilidade. Até porque nós comentamos isso na questão do relevo, né? Nós falamos sobre bacias sedimentares, eles vão lembrar disso, né? E os rios são locais de depósito de sedimentos. Muito e quando acontece o assoreamento de um rio, o que seria o assoreamento? É o acúmulo de partículas em um determinado local. O rio, ou ele se expande ou ele fica seco, né? E nessa questão, o assoreamento do Rio Madeira, o ano passado nós tivemos a grande seca, nós tivemos esse problema. Grandes barrancos de areia surgiram no meio do rio que atrapalhou a navegabilidade do rio, né? Justamente porque o Rio Madeira é um rio ainda novo. Muito bem, era isso que eu ia falar. É um Vamos rio até novo, né? O Rio Madeira ele é um rio novo e ele carrega grandes quantidades de partículas de areia, sedimentos. Vamos um pouquinho para lá, Carlinhos, para os alunos verem nosso rio maravilhoso. Olha aí. Essa água aí, a coloração dela não é à toa, né? Exatamente. São exatamente isso que você está falando, Carlinhos. São sedimentos em suspensão, que com o tempo, o curso dele vai indo normalmente e esses sedimentos vai decantando nas margens, que vai fazer essas margens se tornar fértil. Exatamente. Então, essa coloração, e no ano passado, 2024, nós tivemos a seca e nós tivemos um período que foi proibida a navegação durante o dia, porque surgiu grandes barrancos de areia. Inclusive, nós fizemos algumas filmagens, né, onde mostrou, eu fiquei no meio do Rio Madeira. Muitos bancos de areia. Banco de areia, imensos bancos de areia, que surgiram por causa da seca. Porque o Rio Madeira, ele é um rio novo, ele está em processo de formação. Anota isso aí que o Carlinhos está falando, hein, gente? Isso é muito importante. Tem gente que não sabe que o Rio Madeira é novo. Justamente uma prova é que ele ainda carrega muitos sedimentos. Ele ainda não se formou por completo. Tanto que é que em determinadas épocas, áreas de praias que surgiam, não aparece mais naquele lugar, já aparece em outras localidades, né? Os grandes bancos de areia. Então, isso atrapalha também a economia da hidrovia, porque Exatamente. No verão, quando as águas baixam e o volume de água fica bem, vamos dizer assim, crítico, que atrapalha a navegabilidade, né? As pessoas, as comunidades têm dificuldade de ir e vir, porque corre o risco da embarcação encalhar num desses bancos de areia. E o Rio Madeira também, além dos bancos, tem grandes pedregais, ou rochedos, ou rochas, que surgem também quando ele seca. Legal. E olha a nossa imagem aí, gente. Então é assim mais ou menos que acontece a circulação de mercadorias e pessoas aqui na nossa Amazônia. São esses barcos, geralmente de 2 andares, cheio de pessoas, redes atadas, mercadorias lá dentro do calado do barco. Lá vai ter produtos eletrônicos, vai ter cebola, tomate, porque farinha, açaí, muitos produtos, e vai para um grande centro urbano, desce o Rio Madeira até chegar em Manaus. Assim também como outras localidades, né? Isso, e outras localidades também do exatamente. estado de Rondônia. Exatamente, ao longo do Rio Madeira. Vale destacar que, só uma curiosidade para os nossos alunos. Vocês sabe quanto tempo dura uma viagem de Porto Velho a Manaus de barco? Descendo o Rio Madeira? Dê uma pesquisada aí. Vai ser um pouco mais de 5 dias descendo. Agora imagine subindo. Né? Que agora é contra a correnteza. Né? E, inclusive, a passagem é mais cara. É mais cara. Porque o combustível tem que ser pago. Né? Porque o motor vai fazer mais força. Vai gerar mais força, consequentemente consumir mais combustível. Exatamente. Deixa essa curiosidade para você. Uma viagem... E sabe o que é interessante? Você viajar de barco, você conhece muitas paisagens daqui para Manaus. E é lindo. E é muito bonito. Você vai ver, quando chega próximo de Manaus, você vai ver o encontro das águas do rio, né? do Rio Madeira com o Amazonas e também do Rio Negro com o Rio Amazonas, que são águas... Uma é água barrenta, igual do Rio Madeira, e outra é uma água mais escura, né? Cor preta, que é interessante isso, que é o encontro das águas antes da cidade de Manaus. Quem tiver essa oportunidade de viajar, você aprende uma aula de geografia regional bacana só observando numa viagem dessa daqui, Porto Velho, Manaus. Perfeito.
Então, vamos lá no quadro, meu diretor? Então, essa imagem, ela, como nós falamos, evidencia como é que essas embarcações, as pessoas ainda temos muito o que melhorar na infraestrutura. Sim. É isso? Olha só, a infraestrutura, isso aqui, ó, escadas assim ainda, como é que se posso dizer, ainda não adequadas, né? De forma precária. Adaptada para somente ter o acesso ao barco, né? Aí mas aqui poderia melhorar essa infraestrutura, né? Construindo algo permanente, né? E algo seguro para as pessoas pudessem ter acesso a essas embarcações. Aí aqui desce os chapas, né? Com as sacolas, com as sacas na cabeça, para levar para dentro desses barcos ou trazer. Exatamente. É isso? Bem, então nós só relembrando, a hidrografia de Rondônia faz parte da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. E o Amazonas é o nosso rio principal. Vou mudar aqui a cor de vermelho para você ver. Olha aqui, ó, Porto Velho, o nosso rio Madeira, que deságua aqui no rio Amazonas e depois vai para o Oceano Atlântico. Outro detalhe importante, né, que nós falamos sobre a questão da bacia rondoniense, nós temos 7 bacias, né, as grandes bacias rondonienses, todas elas localizadas dentro do limite, né, a sua foz dentro do limite do estado, tá, sendo que uma das maiores bacias, né, que nós temos é a do Rio Guaporé, do Rio Machado, depois seguido do Rio Madeira, mas nós citamos as 3 importantes no contexto econômico, que é do Madeira, do Guaporé e do Mamoré. Então, ó, nosso Rio Madeira, relembrando ele, ó, é o principal rio de Rondônia. Ele é formado pelo rio Mamoré e Beni, aqui em Rondônia, próximo à cidade de Nova Mamoré, a esse encontro dos rios, ok? Beni e Mamoré. Ele é um dos principais afluentes do rio Amazonas pelo seu lado direito, sendo aproximadamente 180 quilômetros dentro de Rondônia e 876 quilômetros dentro do Amazonas. Ou seja, o Amazonas é muito grande, né, cara? Muito grande. Tá? Mas, afinal, o que é uma hidrovia? Uma hidrovia, como nós já falamos, ela é um meio de transporte, né, sobre águas dos grandes rios e lagos, e sua função é o quê? Transportar pessoas, né, mercadorias. Então, quando você ouvir falar de uma hidrovia, você tem que saber que ela é utilizada ela tem esse fim, transporte de mercadorias, transporte de pessoas, as pessoas vão, as pessoas vêm, leva mercadoria para lá, traz mercadoria para cá, então isso é uma hidrovia. E desde os períodos mais remotos da história humana, o ser humano sempre utilizou os cursos de água. Tá? Sempre. Você pega aí na história antiga, a maior parte das civilizações construíam as suas cidades próximas de onde? De rios. Você tem a Mesopotâmia, você tem os egípcios próximos do rio Nilo, você vai ter a maioria das nações antigas sempre próximas de cursos de água. A Babilônia. Né? Rio Tigre, Eufrates. Exatamente. Né? Então, olha só. Aí, ó, então, pegando um gancho do que a história que o Carlinho falou sobre essa importância, inclusive histórica, milenar, da importância dos rios, agora vou fazer um contexto cultural. Vou dar aí a dica de uma música para você, querido aluno, uma música poética que fala como era visto esses rios no passado. Ó. Vejo o meu rio Amazonas como se fosse uma rua, trânsito da liberdade é a natureza nua. Então, olha só, essa música, ela é antiga, ela é do Boi Garantido. O nome dessa música é Henrique Piquet. Então, olha só, fica aí a dica de uma música para você ouvir, que fala sobre o Rio Amazonas. Outro fator importante sobre esses cursos de água, você percebe que eles podem ser utilizados para o transporte de pessoas, mercadorias e até mesmo para o turismo. Né? Então, é interessante falar sobre isso, porque dentro das hidrovias, os materiais levados podem ser perecíveis e não perecíveis. Tem que ver o que leva. Tem que ver, por exemplo, peixe, ele é um material perecível. Então ele tem que ser conservado e se passar muito tempo... Pode estragar. Pode estragar. Então, todos esses produtos que são transportados pelas hidrovias, né, eles têm que ser ou são classificados ou perecíveis ou não perecíveis.
Tá? Tem aquele de baixo valor e o de alto valor, como por exemplo, alto valor nós podemos citar o exemplo das barcaças de soja, que são levados, né, daqui de Porto Velho até Manaus, ou às vezes aqueles comboios que trazem grandes contêineres de produtos eletrônicos vindos de Manaus para Porto Velho. E vamos dar um exemplo de perecíveis para o aluno. A gente não vai levar alface numa hidrovia, né? Porque demora muito para chegar, vai murchar. Então isso quer dizer perecível, são produtos que vão estragar rápido. Não perecíveis são aqueles produtos que demoram muito mais, por exemplo, arroz, feijão, milho. Então isso é o não perecível, tá bom? Perfeito. E quais as vantagens? A vantagem de se utilizar uma hidrovia é alta capacidade de transporte e o baixo custo. Ele não quebra a mola, ele não tem pneu? Não tem pneu, não fura pneu, não precisa trocar pneu, não quebra, não fura a câmera, então não vai levar no borracheiro. É um exemplo, tá? Porque se torna um baixo custo. A manutenção e a implementação também é baixa, porque ele vai ter, não é uma BR é milhões e milhões. Recentemente, Jorginho, eu li uma reportagem de uma grande transportadora que faz esse percurso na hidrovia. Recentemente ele conseguiu carregar numa única barcaça? Barcaça não. Um único volume de barcaças. Sim. Quase um comboio de barcaças com mais de 70 barcaças de soja. E aí eles multiplicaram lá e chegaram à conclusão que para transportar a quantidade de soja que havia naquelas barcaças, eram mais de 150 caminhões. Bitrem. Então você imagina a grande quantidade de soja que é levada por essas barcaças via hidrovia. Então é por isso que o custo nesse tipo de transporte chega a ser menor do que o custo do transporte rodoviário. Porque você tem aí o pagamento do motorista, você tem o frete do caminhão. Não, aí você fala aí, 180 motoristas, né? 180 motoristas, 180 tanques de combustível. Exatamente. Enquanto só é um comboio de barcaças com um único barco, prático, né? O nome é o prático que leva essas barcaças. Que a gente poderia dizer que é piloto para o aluno entender melhor, né? Exatamente. Dessa barcaça. Então, só para vocês terem uma ideia de como que isso é importante para a economia, porque diminui custos, né? Diminui muitos custos de transporte, apesar de que boa parte dessa produção ainda chega no porto via BR, mas vai para um outro modal. Há um outro modal de transporte que é o hidroviário. E já pegando o gancho que você tocou nesse assunto, lembrar que fica a dica aí, que ficou subentendido que o Carlinhos falou, que isso é um problema nacional. Não é isso? Exato. O país não investiu e não investe como deveria investir. Isso não é de agora, os rios estão aí há milênios. É um contexto geral, do governo brasileiro. Então, a gente poderia utilizar muito mais as hidrovias. E não é utilizado no Brasil. E olha que nós estamos na maior bacia hidrográfica do planeta Terra. E ela é subutilizada. Perfeito. Vamos lá na tela? Outra vantagem, vamos dizer as desvantagens, né? A questão das desvantagens é lentidão, né? Uma barcaça aí viaja a 20, 30 km por hora no máximo. Né? Então, a lentidão, a demora, a falta de flexibilidade do transporte, as limitações quanto ao tipo de carga transportada e excessiva, a dependência das condições climáticas. Esse aí, o último, é o pior, né? Como eu citei agora há pouco, no período do verão, quando o volume de água do rio diminui pra caramba, o que vai acontecer? Consequentemente, as barcaças diminuem o seu volume de carga. Então, isso também é uma situação de desvantagem que a hidrovia possui. Elas são de suma importância, né? Como já falamos, para transportar carga, pessoas e a todas as distâncias, principalmente ela se torna altamente viável quando essas são muito longas,
fortalecendo o comércio entre as cidades, estados e países. Aquilo que a gente falou lá no começo. Às vezes aqueles barcos vão passando e vai deixando mercadorias, porque há essa circulação de mercadorias, pessoas descem porque moram naquela localidade, outras entram, mercadorias saem, outras mercadorias entram. Então, realmente, a hidrovia, ela faz esse fomento da economia local. Perfeito. E aí vocês têm uma imagem... Olha só, aqui nós temos um comboio. Um comboio de quantas barcaças? 2. Só 2. Agora imagine quase 70 barcaças uma única embarcação puxando, né? Lembrando que esses motores são motores muito potentes. Absurdo. Para poder aguentar puxar, né, toda essas toneladas e toneladas de barcaças de soja ou de outros produtos. A hidrovia do Rio Madeira, ela é de fundamental importância, pois ela integra o quê? Os estados do Amazonas, Mato Grosso e o território boliviano. Mas como assim, professor? Mato Grosso, mas o Rio Madeira, o Guaporé e o Mamoré não passam Mato Grosso. Mas nós estamos falando da questão econômica. Tá entendendo? Tá? E é por isso que boa parte da nossa produção de grãos, quando eu falo grãos, seja soja, seja o milho, né, seja o arroz, o feijão, o açúcar, vem das plantações da onde? Do Mato Grosso e parte do estado de Rondônia. Isso, e já que você tocou nesse assunto, tá aí o mapa aí, ó. Principalmente ali numa região do Mato Grosso, que vem ali de Sapezal, aí entra na BR-364, volta via o modal rodoviário, né, até chegar em Porto Velho. Quando chega em Porto Velho, troca-se o modal para o hidroviário, é isso? E até chegar no porto de Itacoatiara, já no Amazonas, ok? O destino da hidrovia do Madeira é o porto de Itacoatiara, no Amazonas, e de lá para o mundo. Exatamente. Boa parte dessa produção vai para a Ásia, né? Principalmente para China, para os chineses, mas também nós temos muitos componentes que também chegam até a Europa. Então, a hidrovia do Madeira é uma das mais importantes vias de transporte lá no corredor logístico norte. É também a segunda hidrovia mais importante do norte, atrás apenas, obviamente, da hidrovia do Madeira, que é imensa. Do Amazonas. Isso, do Amazonas, da qual é um dos principais afluentes, o rio Madeira, ok? É um dos principais afluentes do rio Amazonas. A hidrovia do Madeira permite a navegação de grandes comboios com até 18 mil toneladas, mesmo durante a estiagem. E a largura varia entre 44 metros a 440 metros e 9.900 metros. E a profundidade oscila de acordo com as estações secas e chuvosas, pode chegar a 13 metros. Então, novamente, uma imagem, né, bonita, olha só, quantas toneladas estão aí, quantos caminhões isso aí representa. Né, exatamente, só para você ter uma ideia, né? Cada container desse é um caminhão. Com certeza. Caminhão pequeno, né? Se for um bitrem, são 2 containers, né? Nossa hidrovia, né, ela abrange 11 municípios, tanto do Amazonas quanto de Rondônia. Sua extensão de navegabilidade é navegável por 1.060 quilômetros até a região de Itacoatiara. Sua largura média de 1.000 metros, lembrando que o Rio Madeira ele pode chegar até mais de 10 quilômetros de extensão em algumas áreas, né? No período das águas baixas começa da parte de julho e vai até outubro, tá? E é quando eles diminuem o volume de cargas dessas barcaças, tá? E o período de alta é exatamente de fevereiro a maio, quando nós temos aí o inverno amazônico. Que nós estamos, né? Que nós estamos nesse inverno. A sua capacidade de transporte de 21 milhões 710 mil toneladas, de acordo com a ANTAC. Quais são as principais cargas? Soja, milho, combustíveis, óleos minerais, produtos derivados e entre outras mercadorias, ok? Aí você tem essa imagem, né, do Google Maps que mostra exatamente a área de abrangência da nossa hidrovia, a hidrovia do Rio Madeira. Aquela imagem mostramos de uma forma, né, um mapa mais simples. Aqui não, aqui já é uma imagem real e a imagem de satélite, tá? Do rio. A passagem por onde as barcaças, a viagem que essas barcaças faz e até quais as cidades, né? Isso, até o porto de Itacoatiara, no Amazonas.
Dentro do complexo do Rio Madeira, nós temos a usina, né? As usinas de Santo Antônio e Jirau, que geram energia, tem em torno de 52 turbinas, cada uma tem 52 e outra tem 54 turbinas, gerando energia para boa parte do Brasil. Já na bacia do Rio Guaporé, que também tem uma importância econômica devido ao ecoturismo, certo? Ela é uma bacia que nasce exatamente, o Rio Guaporé nasce na região do Mato Grosso e adentra no estado de Rondônia, fazendo fronteira com o território boliviano. E nessa região nós temos o ecoturismo, nós temos a pesca esportiva, certo? São alguns fatores que estão dentro da bacia hidrográfica do Rio Guaporé. Tá? E boa parte dele, em torno de 1.150 quilômetros, são navegáveis a partir da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, no território mato-grossense, né? Chegando até aqui no território rondoniense, já na fronteira com o município de Guajará-Mirim, ok? Os principais afluentes do Rio Guaporé são os rios Geleira, Sararé, Piolinho e Guaratinguetê. Tá? No território mato-grossense e no território rondoniense temos os rios Corumbiara, Verde, Mequens, né? É Rio Galera mesmo. É Galera, né? O Branco e o São Miguel, o São Domingo e o Cautário são os rios afluentes aqui no território rondoniense. E aí, então, o Guaporé-Mamoré também é uma hidrovia aqui em Rondônia e também ela é muito importante. Ela não tem a importância tão grande, né, quanto o do Madeira. No entanto, ela é muito importante, principalmente para a população local, ok? O Rio Guaporé também é navegável e olha só, por 1.180 quilômetros. Isso é muito importante, porque tem vários vilarejos, várias cidades ao longo de 1.180 dentro desse quilômetros. aspecto da hidrovia do Guaporé-Mamoré, eu posso destacar alguns fatores, como, por exemplo, o desenvolvimento do ecoturismo. Existem muitos hotéis, fazendas, dentro do contexto do Rio Guaporé e do Mamoré. Nós temos também a pesca esportiva e os famosos festivais de praia que existem nessa região. Isso. Um dos festivais de praia mais conhecidos além de Costa Marques, né, que está ali no Guaporé, nós também temos outros espalhados dentro do contexto dessa hidrovia, né, que é muito utilizado. E tem um estudo de viabilidade de uma construção de uma outra usina hidrelétrica, especialmente na região do Mamoré. E essa hidrovia ela é importante também para a circulação de mercadorias e pessoas. É um pouco mais incipiente, sim, mas não deixa de ser importante para as pessoas que moram nas comunidades. Para as comunidades, tanto brasileiras quanto bolivianas. Perfeito. Beleza? E ela tem baixa utilização econômica, né? Falamos disso agorinha, se comparada ao do Madeira, Amazonas. Mas ela não pode deixar de ser enfatizada, porque ela é muito importante para as pessoas que moram ao longo dela. Aí você tem aí o comércio e o turismo na região de Guajará-Mirim, para Guaiará-Mirim, é um fator da hidrovia, né? É importante para a economia dessas duas localidades, duas cidades. Tá? Como eu citei também, na região do Guaporé, essa questão da pesca esportiva, que ocorre ali vários campeonatos de pesca esportiva, festivais de praia, que ali ocorre na região do Guaporé. E temos muitas comunidades que dependem muito também da pesca, né? As comunidades ali da região do Guaporé-Mamoré, que utilizam a pesca para a sua sobrevivência, certinho, né? E essa hidrovia, ela tem realmente, ela é mais incipiente, né? Ou seja, ela é mais tímida, ela tem menos fluxo de pessoas, mas como falamos, ela é importante para a localidade. É por lá que o extrativista tira o açaí, traz o açaí lá do seu sítio, traz a castanha da Amazônia, traz o patauá, o buriti, é isso? Exatamente. Então, ela é importante para essas comunidades como um todo, para o pescador, beleza? Então, as hidrovias, elas foram e continuarão a ser importantes para essas comunidades, para a nossa sociedade, beleza? Era o que tinha por o momento, daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão.